E é isso, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live de hoje. Nós, então, falaremos sobre yoga na neurodiversidade e transtornos mentais. Tá? Então, eu sou o Leandro Pereira, sou professor de yoga e meditação, tenho surdez neurosensorial bilateral e tenho um trabalho dedicado a pessoas com deficiência. O meu yoga ele é adaptado, acessível a essas pessoas. E nós estamos aí todas as terças-feiras, uma vez por semana, abordando assuntos sobre diversidade, acessibilidade e inclusão, sempre relacionados ao yoga. Sejam bem-vindos todos vocês que estão aqui ao vivo e vamos já direto, vamos começar a bater esse papo. A ideia aqui, é importante dizer isso, é importante e ético, não é dar nenhum diagnóstico, não recomendar nenhum tratamento, não é nada disso. Quem faz isso é um médico. Eu sou estudante de psicologia e professor de yoga, mas tudo que vai ser falado aqui são experiências próprias, né, com os meus alunos. Eu tenho alunos neurodiversos, e apenas isso, tá? Então, muito importante dizer que aqui a intenção não é dar nenhum diagnóstico, não é recomendar nenhum tratamento, não é nada disso. Para isso, você tem aí o seu médico, busque o seu médico, busque o seu psicólogo, o seu psiquiatra, né? As pessoas que são responsáveis por isso. Aqui é mais um bate-papo mesmo, e para que vocês conheçam essa minha experiência. Muito bem. Quando nós falamos de neurodiversidade, nós precisamos, assim, primeiro entender o conceito disso, né? O que seria essa neurodiversidade? Nós ouvimos cada vez mais aí falar de pessoas que têm, por exemplo, transtorno do espectro autista, nós temos também alguns transtornos mentais, né? A gente ouve bastante sobre o transtorno de déficit de atenção, TDAH, tem também as questões de burnout, de borderline. Então, nós temos muito presente aí todas esses assuntos relacionados à neurodiversidade. Hoje nós vamos aqui falar sobre um pouquinho sobre autismo, sobre o espectro autista, sobre um pouquinho de síndrome de Down também, e alguns transtornos mentais. E aí, quando a gente fala transtorno mental, você fica pensando, será que já apareceu na minha aula, né? Se você é professor ou professora de yoga, será que já apareceu na minha aula alguma pessoa com algum transtorno mental, né? Você pode pensar que não, mas eu garanto para você que já deve ter aparecido sim. Então vamos começar assim pela definição, né? O conceito do que é neurodiversidade. É importante dizer que foram desenvolvidos lá na década de 1990, dentro da comunidade autista na internet, esse termo, neurodiversidade. E a ideia era realmente descrever a diversidade neurológica dessas pessoas de uma forma menos capacitista, né? Puxa, inclusive aqui está presente uma pessoa que é muito envolvida nisso, né? Que eu tenho a honra de estar trabalhando junto com ela nessa questão da neurodiversidade. E, puxa, se quiser falar, né, pode falar, a Viviane, ela está aí, se quiser falar com a gente, fique à vontade, tá, Viviane? Bem-vinda. Então, a Viviane, inclusive, tem um filho no espectro autista, né, e ele tem 16 anos, e ela tem um projeto maravilhoso, que é o projeto que eu estou trabalhando, faço parte dele também, que traz uma visão integrativa em relação à neurodiversidade, e
quebrando aí muitos tabus, né, muitas falsas crenças em relação à neurodiversidade. Então, esse termo, né, foi cunhado nesse momento, né, nessa década de 90. E aí, o que significa, né, neurodiversidade? Significa que todos os cérebros e sistemas nervosos humanos são diferentes, né? Todos nós pensamos, sentimos, nos movemos, nos conectamos com o mundo e com as pessoas ao nosso redor da nossa própria maneira. E aí, a gente tem que ter a ideia que existe algo muito errado que se diz, né? Que se diz assim, uma maneira normal de ser, né? O que seria ser normal, né? Se a gente parar para pensar, esse ser normal é uma construção social, né? Só que essa construção social do normal, ele causa uma marginalização das pessoas que têm um sistema nervoso que é divergente de uma forma mais significativa, né? Que nós chamamos de pessoas atípicas. E aí, por quê, né? Que tem esse nome atípico? A gente tem que entender que a neurodiversidade ela se relaciona com a deficiência, né, que é a pauta aqui que a gente está falando, quando essa pessoa ela tem um diagnóstico clínico, né? Então, esse diagnóstico clínico, muitas vezes, né, acaba excluindo essa pessoa de uma participação plena dentro da sociedade, né, e justamente por causa dessas diferenças no funcionamento do cérebro que ela tem do sistema nervoso, né, mas o que eu quero dizer, o que é muito importante dizer aqui nessa live, né, dizer aqui, ó, a gente tem a Sami, tem a Ana, a Paty também é mãe de filho no espectro autista. A Paty, professora de yoga, super competente, maravilhosa, um beijo para você, tá aqui também. Então, o que eu quero dizer é que essas pessoas neurodiversas, elas precisam ter uma aceitação, elas precisam ter um apoio num mundo que é feito e não considera essas pessoas. E aí, quando a gente fala num mundo que não é feito para essas pessoas, que não são consideradas, nós não estamos falando só nos neurodiversos, nós estamos falando de todas as pessoas com deficiência. Uma pessoa surda, por exemplo, muitos desafios. Uma pessoa cega, uma pessoa em cadeira de rodas, olha quantos desafios essa pessoa encontra, né? Então, é importante a gente dizer isso para as pessoas sem deficiência e para o mundo, né? Eu acho que é importante que essa voz seja levantada. E aí a gente tem essas nomenclaturas, né? Que é a pessoa neurotípica. Vamos entender o que é isso. O neurotípico, ele se refere àqueles indivíduos, aquelas pessoas que têm cérebros e sistemas nervosos que eles são mais semelhantes, né, que processam as informações de uma forma mais comumente compreendida, né? Enquanto a maioria das pessoas é considerada neurotípicas, né? Então quer dizer que, na verdade, qualquer pessoa pode ter traços neurodivergentes, né? O que a gente quer dizer é que a diferença entre essa percepção entre esse cérebro e essa percepção de sistema nervoso são mais semelhantes, as diferenças não são tão perceptíveis. E aí, os indivíduos que são chamados de neurotípicos, né, eles são diferentes de alguma forma. Então, a gente tem que entender que todas as pessoas têm diferenças, têm os seus traços individuais, mas que esse grau de diferença entre as pessoas, ele é menos significativo do que, por exemplo, uma pessoa que é neurotípica. E aí, esse conceito é muito importante, né? Ó, a gente tem a Samantha, minha prima, tá aqui. Oi, tudo bem, Sami? Ela tá dizendo, a Sami, ela é diretora em uma escola, e ela diz que na escola dela tem muitas crianças que neurodiversas, né, e que esse assunto sim precisa ser falado, claro, claro, precisa sim, inclusive, essas crianças precisam estar nessas escolas e usufruindo da inclusão, né, não colocar elas separadas, enfim, a inclusão é necessário nesse sentido social também. Então, quando a gente vai falar
de pessoas neurodivergentes, né? Nós já entendemos o que é uma pessoa neurotípica. Uma pessoa neurodivergente é aquele indivíduo que o cérebro e o sistema nervoso dela funciona de uma maneira muito diferente das pessoas neurotípicas, né? Então, você tem essa diferença que é perceptível. Elas nascem, né, com essas diferenças pode ser uma neurodivergência inata, né, e pode receber esse diagnóstico clínico dessa forma. As pessoas neurodivergentes, né, esses diagnósticos clínicos, pode ser, como já foi dito, né, um transtorno do espectro autista, pode ser um transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, né, que é o TDAH, transtorno bipolar, esquizofrenia, síndrome de Down, que mais? Dificuldade de aprendizado, né? Por exemplo, a dislexia, né? Muito comum. Inclusive, tem pessoas que têm dislexia que nem sabem que têm dislexia, né? Olha como realmente é importante isso, né? Olha, aqui a gente tem oi, tudo bom? Olha aqui, ó, a gente tem aqui pessoas dizendo que já recebeu o diagnóstico de TDAH no ano passado, né? Então, eu já ouvi assim, nossa, né, ultimamente, o que você não para de ver é pessoas com TDAH e no espectro autista, né? Que é tá acontecendo como se fosse uma de repente, né, tudo isso, né, uma espécie do nada as coisas aconteceram. Não é isso, não é bem isso, né? O que acontece é que hoje os diagnósticos estão, entre aspas, mais acessíveis, né? E não só isso, a informação, a inclusão, a diversidade, a acessibilidade está mais em pauta, né? Nós estamos aqui falando de yoga, mas em outros contextos da sociedade você ouve mais falar sobre isso. Então, não é que essas pessoas estão surgindo do nada, não é isso. Essas pessoas sempre existiram, mas agora nós estamos ganhando vozes, como essa que está aqui falando com você, né, de uma pessoa com deficiência, falando sobre isso dentro do mundo do yoga, mas a gente pode levar isso para diversos outros aspectos da vida. Então, falando, né, sobre essa questão, a gente já entra nessa questão do yoga, né? Muitos professores de yoga, eles têm medo mesmo de trabalhar com pessoas que são neurodiversas. E até certo ponto, esse medo é justificável. É claro que você não pode trabalhar sem um conhecimento prévio, sem saber o que você está fazendo, e por isso existe aí o meu curso. Tem um curso aqui para professores, professoras de yoga, estudantes de yoga e de outras áreas também que querem aprender a dar aula, não só para pessoas neurodiversas, mas para outras pessoas com deficiência, como pessoas em cadeira de rodas, surdas, cegas, pessoas com baixa mobilidade, né, que não necessariamente têm deficiência. Eu ensino isso nesse curso que vai começar agora em novembro. Então, se você quiser saber mais, fica aí que no finalzinho eu falo mais sobre isso. Então, o que eu quero dizer é que é necessário, sim, um estudo, é necessário ter essa responsabilidade, mas veja, se você vai trabalhar, por exemplo, como num projeto, que é o que eu trabalho junto com a Viviane, né, que eu comentei no começo da live, você geralmente, né, geralmente não, sempre nesses projetos responsáveis, você vai ter junto um psicólogo com você, um psicólogo, um estudante de psicologia, pessoas que vão estar habilitadas a te ajudar, a te dar esse apoio, né, nessa aula. E aí, quando eu falo dar apoio, a gente vai entrar mais agora na questão do autismo e da síndrome de Down. Vamos focar um pouquinho nessas duas questões nesse momento. O autismo, né, as pessoas com autismo, elas são colocadas, nós temos assim algumas categorias, né, algumas informações que ajuda a você ter uma abordagem, ajuda a você trabalhar de uma forma mais assertiva, mas é muito importante dizer que isso é só a ponta do iceberg. Então, nós temos níveis de suporte, que é o nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. Muito importante dizer que isso não é algo
determinante de uma forma muito profunda naquilo que você vai fazer na sua aula de yoga, por exemplo. Eu dou aula para adolescentes que são, em sua maioria, eu tenho adolescentes no nível de suporte 2, mas eles são muito diferentes, né? E assim, né? Parece meio óbvio eu falar isso para você, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Mesmo pessoas que estão dentro do espectro autista de suporte, de nível suporte 2, eles podem ser muito diferentes um do outro, né? E é por isso que tem esse nome espectro. Esse nome espectro não está à toa, é porque realmente é um leque, é um espectro. Então você precisa entender, né? Então, você ter aí uma anamnese, né? Você ter aí um histórico desse aluno, para você não só entender aquilo que ele necessita, mas também entender as potências desse aluno, dessa aluna, né? Porque muitas vezes, quando você vai trabalhar com uma pessoa que está no espectro autista, existe muita preocupação de entender as limitações, entender aí aquilo que você precisa saber para conseguir, né, levar uma aula de uma forma da qual seja benéfica, mas muito importante, além de você saber disso, é você saber das potências desse aluno, né? Para a gente realmente não colocar essa pessoa num lugar capacitista. Alunos no espectro autista têm muitas potências. Muitos alunos, eles têm potências das quais você precisa trabalhar em uma aula de yoga. Então, eu acho que essa é a primeira lição que eu aprendi. Não adianta você falar, olha, nós temos aqui jovens que são nível de suporte 2 do espectro autista. Não acredite que esses jovens são iguais, eles não são. Nenhum ser humano é igual. E pessoas neurodiversas estão também dentro desse pensamento. Eu vou dar um exemplo. Sempre quando eu começo as minhas aulas, eu pergunto para esses alunos se eles querem dizer como eles se sentem, né? Como tudo bom, como você está hoje, como você está. Alguns são verbalizados, outros não são verbalizados, isso também tem uma certa relação com o nível de suporte, mas muitas vezes eles falam, olha, estou me sentindo assim, ou assado, ou eles falam, eu não estou sentindo nada. Isso é muito importante, você dá essa abertura para o não sentir também, porque não sentir é algo que é importante também, não só uma pessoa que seja neurodiversa, mas qualquer pessoa, você pode não estar sentindo nada, e está tudo bem. É muito importante sempre perguntar se essa pessoa gostaria de ser tocada, né, para fazer um ajuste, porque muitas vezes ela não gosta disso. E olha só como isso é uma coisa muito importante, essa questão da diferença. Tem dias que essa pessoa não vai querer, mas tem dias que essa pessoa vai permitir o toque. Então, toda aula, você faz essa pergunta, tudo bem para você fazer um ajuste, caso precisar? Como é isso para você hoje? Ah, hoje tudo bem. Ah, hoje eu não quero. Ou, por exemplo, a questão de som. Existe muito uma ideia de que você não pode fazer barulho, né? É claro, existe essa questão da sensibilidade ao som, mas isso não significa que você não pode, por exemplo, usar uma tigela tibetana, né? Fazer um barulho, usar música, basta fazer o mesmo princípio, perguntar. Esse som tá bom para você? Tá te incomodando? Ou se você vê na expressão e aí, a partir disso que você vai trabalhar na, na sua aula. Então, perceba que a aula é muito essa questão de perceber, estar atento. A gente pede isso muito para os alunos, né? Perceba, esteja atento, mas é o momento para você fazer isso. Tá travando aí? Eu tô vendo aqui que deu uma travadinha aqui. Eu não sei se é só o meu computador ou para vocês, se isso aconteceu também. Fala para mim se travou o vídeo. Tô aqui observando para ver se isso aconteceu. Se tiver aí no comentário, quiser me ajudar, fala, olha, tá travando, não tá. Fala para mim, para ver se é a internet, né? Deixa eu ver. Tá ótimo, né? Obrigado, Pati. Obrigado, viu?
Então, tá bom. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, o que eu quis dizer com tudo isso é para que você perceba os seus alunos não a partir do nível de suporte dele, né? Alunos no espectro autista, né? Falar, olha, esse aqui é nível de suporte 1, 2 ou 3. Que você não vá com esse pensamento pronto, que você realmente converse, não só com os alunos, né? Mas também com os pais, com os responsáveis, né? Para você realmente saber como levar essa aula. E olha, esvazia mesmo a sua cabeça. Você precisa baixar muito as suas expectativas, porque nem sempre eles vão querer fazer a sua aula. Uma aula de yoga para pessoas dentro do espectro autista não pode ser uma aula de 1 hora. Não é que não pode, mas não é recomendado uma aula muito longa, porque essa questão da atenção precisa ser olhada com cuidado. Então, geralmente, as aulas duram uns 30 minutos. E aí eu trabalho com uma questão de previsibilidade. Eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês, umas cartas, que são as cartas que eu uso nas minhas aulas de yoga com eles. Que é, inclusive, eu estou vendo aqui que o meu professor de yoga, não sei se é o Kurt ou se é a Kelly, meus professores de yoga, meus primeiros professores de yoga honrados, maravilhosos, estão aí também. E eles usam muito essas cartas, olha aqui, ó, tá vendo? Ó, são cartas que mostram posturas de yoga. Deixa eu ver se está dando para mostrar. Ah, é aqui, ó. Tá vendo? Ó? E aí, aqui, eu tenho uma sequência de aula. E eu disponibilizo essa sequência de aula para eles antes. Então, quando eles chegam na aula, eles já sabem o que vai acontecer. Essa previsibilidade diminui a ansiedade deles. Então, pequenas coisas são importantes para que você cause esse bem-estar, né? Que tire realmente qualquer tipo de tensão que possa acontecer. Uma coisa muito importante de se dizer também é que elas gostam muito de aterramento e de movimento. Uma coisa que você aprende dando aulas é que a quietude não significa falta de movimento, não significa imobilidade. Eu vou repetir. A quietude não é sinônimo de imobilidade. Nós estamos muito acostumados a isso no yoga. Vamos agora fechar os olhos e ficar imóveis. Muitas vezes isso para uma pessoa dentro do espectro autista, talvez síndrome de Down também, é algo que não é a quietude. Muitas vezes a quietude para ele é se movimentar. Então sempre tem na aula esse momento que eu falo, gente, vamos se movimentar, e você se movimenta, e você anda, e você pula, e você faz aquilo que você precisa nesse momento. Esse movimento é importante. Então, muitas vezes, quando uma pessoa está feliz, ela gosta de pular. Ela gosta de pular, ela gosta de andar, e está tudo bem. Canso de ver aluno saindo correndo no meio da aula. E depois volta e corre, e tá tudo bem. Ah, mas aí essa pessoa não está praticando, não está fazendo a postura. Está praticando. Não é o que ela faz, mas sim como ela faz. Esse, eu acho que é algo muito importante que um yoga proporcione, que um professor, uma professora de yoga tem que ter a atenção em dar a sua aula. Quando a gente fala de pessoas com síndrome de Down, por exemplo, eles adoram dançar. São dançarinos maravilhosos, né? Então eu chego na aula, aconteceu de eu ter uma aula, aí tinha uma jovem com síndrome de Down, e ela já achou que era aula de dança. E ela começou, eu falei, oi, tudo bom? E aí, né? Você está dançando? Ela dança do TikTok. Falei, ó, tá bom, né? A gente até dança o TikTok, mas vamos se movimentar, mas depois você me ensina essa dança, mas agora vamos tentar fazer isso. E aí a gente começou a aula de yoga, mas né, ela já queria fazer a dança do TikTok. Então, o que eu quero dizer com isso é que o movimento corporal, ele é muito importante, e nem sempre essa estabilidade, essa imobilidade é sinônimo de quietude, né?
Bom, é muito pano para manga e é muita coisa. A gente vai dando uma paradinha por aqui. Antes de encerrar, eu quero falar de uma forma muito rápida sobre transtornos mentais. Muitas vezes você pode achar que na sua aula você não tem pessoas com transtornos mentais, né? Você já vai pensar em coisas assim mais não tão acessíveis, digamos assim, mas com certeza muitas pessoas com depressão, muitas pessoas com burnout, muitas pessoas com borderline estão chegando na sua aula de yoga. E como você sabe disso? Perguntando. Eu tenho muito esse costume de começar uma aula de yoga sempre com uma conversa. Geralmente, quando são grupos maiores, isso acaba ficando mais difícil. Mas se você trabalha no estúdio, né? Se você dá aula para um grupo menor, dá para começar perguntando: tudo bem? Como você está? Como você se sente hoje? Essa simples pergunta, como você se sente nesse momento, pode trazer esse conhecimento a respeito de um diagnóstico, de um transtorno mental. Acontecia já numa aula, eu falava, olha, tudo bem, eu sempre me apresento, falo, olha, eu sou surdo, né? Se você falar comigo eu não ouvir, não é porque eu sou metido, é porque eu sou surdo, né? Então, acho que isso abre um certo canal com a pessoa, uma conversa mais horizontal. E eu perguntei para uma aluna, olha, como você está se sentindo agora? Ela falou assim, olha, agora eu estou bem, porque eu tenho borderline, eu estou medicada, eu estou bem, né? Mas ontem eu não estava muito bem, e eu venho aqui porque isso me ajuda, isso me faz ter mais tranquilidade. E aí você se pergunta, mas, poxa, a pessoa está se expondo, por que você teria que perguntar algo disso? Mas não, se a pessoa fala, ela está dizendo isso para você ter atenção e trazer uma aula que ela precisa. Você precisa encontrar esse aluno onde ele está e não chegar com a sua aula pronta, né? Você fala assim, não, hoje eu vou dar uma aula super física, e às vezes a pessoa não está precisando disso. Às vezes ela está precisando daquela postura da criança, sabe? De 2 minutos. Então, perguntar é muito importante. Então, quando a gente fala de transtornos mentais, né, depressão, e todos esses outros que eu trouxe de uma forma muito rápida, a pergunta é uma ferramenta muito importante também. Tá bom? Tá fazendo sentido? Faz sentido para você? Comenta aqui para mim depois o que você está achando. Se você está vendo esse vídeo gravado depois, fala para mim a sua experiência como professor, como professora de yoga, se você dá aula para alguém neurodiverso, se você tem filho, tem filha, tem parentes neurodiversos, como é isso para você? E agrega, traz junto aqui para a gente, né? A Paty falou que, olha, sim, é muito importante falar que eles são diferentes, né? Diferentes entre si em relação aos níveis de suporte, né? Quando a gente está falando do espectro autista, né? E é isso, gente. Eu queria encerrar falando um pouquinho mais do curso, né? Nós estamos aí no mês de novembro com um curso dedicado a ensinar professores, estudantes em formação de yoga, professores, professoras de yoga, a conseguirem dar uma aula para pessoas com deficiência, né? A ser professores e professoras acessíveis. Que entre aí comigo nessa luta, nessa causa em relação à acessibilidade que tem crescido cada vez mais. Se você parar para pensar, pessoas com deficiência são consumidores. Nós temos aí 18 milhões, 18,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, só no Brasil. Pessoas que podem ser os seus alunos. Então, aí um mercado que precisa de professores, de professores. E esse meu curso é justamente trazer isso. É uma formação complementar de yoga que vai ensinar você a dar aulas para pessoas surdas, pessoas cegas com baixa visão, pessoas neurodiversas, pessoas com nanismo, pessoas em cadeira de rodas, com membros amputados. Então, nós vamos aprender na prática em uma aula online, não é aula presencial, então é uma aula online, você pode fazer aí, seja aonde que você esteja, e ela acontece com essa acessibilidade que você está vendo aqui,
com legendas em tempo real. Então, inclusive, nessa primeira turma, nós já temos confirmada uma professora surda, uma surda oralizada, professora de yoga, e aí ela consegue fazer aula porque ela tem as legendas em tempo real, tem acessibilidade para ela. Então, a aula é para pessoas sem deficiência, né? Professores, professoras, estudantes de yoga, com deficiência e sem deficiência também, para todos mesmo, né? Então, esse é o maravilhoso desse curso, né? A gente levar para o protagonismo pessoas com deficiência também. Então, não é um curso apenas para pessoas sem deficiência, mas também para pessoas com deficiência. Então, se você tem alguma deficiência, fala comigo, a gente vai ver direitinho a questão de acessibilidade, de inclusão, como a gente pode trabalhar para que isso aconteça e para que você faça parte desse curso. Tem um site que é o Leandro Pereira Yoga, tudo junto, yoga com y.com.br. Você vai ter lá essas informações sobre o curso, valores, tudo certinho. Tá um valor bem acessível, você pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Então é para fazer mesmo, é para ser muito fácil para que você consiga ter esse acesso, tá bom? Se você tem alguma questão nesse momento financeira, né, que possa ser um impeditivo para fazer esse curso, fala comigo lá no site, tem o meu e-mail, tem o meu contato, fala comigo. Então chama aqui, se você está no YouTube, vendo no YouTube, manda para mim um e-mail, o meu e-mail eu vou colocar aqui para você, ou então se você não está no Instagram, manda uma mensagem no direct, entra lá no site, tem o meu contato também, e fala comigo para a gente conversar, tá bom? A Paty está falando que ela tem um filho no transtorno do espectro autista nível 3 de suporte, e que ela fica muito feliz com tanto carinho e acolhimento. Pô, Paty, cara, eu que fico feliz demais, assim, de ter pessoas como você aqui. A Marcela está aqui também, Marcela, uma professora de yoga maravilhosa também, que esses tempos estava lá em Londres, né, aprendendo yoga, e olha só, você aí que fala inglês, você que além de português fala inglês, você tem aí uma oportunidade incrível nas mãos, porque se a gente falar em acessibilidade, inclusão a nível mundial para falantes da língua inglesa, né, de inglês, nossa, você tem aí mais de 1 bilhão de pessoas, às vezes até mais, eu realmente não me lembro do número exato da ONU, mas você tem aí um campo vasto para você ter alunos, né, e aí ganhando em dólar, em libras, enfim. Então, eu acho que é muito importante dizer isso. Eu não estou dizendo isso por uma questão capitalista, não é para dizer, para trazer para a sua consciência que pessoas com deficiência são consumidores, são pessoas que querem fazer práticas, que querem aprender yoga. Eles só precisam de professores que ensinem. Tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigado pela presença de vocês. Comentem aqui o que vocês acharam, tragam as suas histórias, tá bom? Se você está no Instagram, comenta aqui no Instagram. Se você está no YouTube, comenta também, tá bom? E a gente se encontra terça-feira que vem, tá bom? Não esquece de compartilhar esse vídeo, se você conhece alguém que faz sentido, se você quer fortalecer esse trabalho, né, ajuda a fortalecer isso, ajuda a inclusão chegar para cada vez mais pessoas. Então compartilha, dá aí o seu like, curte, aperta o coraçãozinho, enfim, ajuda para que isso chegue para mais pessoas. Se inscreva aí, se você está no YouTube, se inscreva no canal, tá bom? E eu estou disponibilizando aqui também, inclusive, tradução em outras línguas. O YouTube tem essa possibilidade, você vai lá na parte de configurações e tem línguas, você pode escolher inglês. Então, eu, por exemplo, estou falando em português, mas você, se fala inglês, você consegue ver em tempo real, aí, em tempo real não, né? Mas consegue ver aí nas legendas a tradução em inglês. Esse vídeo é gravado ao vivo, né? Eu estou aqui ao vivo, em tempo real, com legendas em tempo real, mas a gravação aparece as legendas do próprio YouTube com essa possibilidade de tradução também. Tá bom? Beijo para vocês, muito obrigado, Sami, Samantha, Patrícia, Marcela, muito obrigado aí, Kurt, Kelly,
a Yurik Garcia, quem mais aqui? A Joana, Tainá, Viviane, Mari, obrigado, viu? Não vou conseguir falar o nome de todo mundo que está aqui, mas obrigado a vocês que estiveram. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.